Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso Introdução à Fisiologia Humana. Eu sou o Dr. André Lopes, eu sou PhD em Ciências do Movimento Humano e vou conduzir vocês neste curso online do Instituto Sul Brasileiro de Cursos e Qualificações, o ISUBRA. Espero que a gente possa abordar vários assuntos interessantes e sanar algumas dúvidas que vocês ficaram em aberto durante o processo de graduação. Sem dúvida nenhuma, nós acreditamos que a fisiologia, a bioquímica, essas disciplinas de base, elas completam de maneira muito importante como você vai enxergar a sua profissão. Seja você nutricionista, profissional de educação física, médico, fisioterapeuta, entender a fisiologia, a bioquímica e essas disciplinas básicas faz com que a sua carreira seja realmente promissora. Nós vamos entrar agora num mundo fantástico, que é o mundo do corpo humano. Sem dúvida alguma, vocês já se perguntaram: como é que o corpo funciona? Por que o coração bate mais rápido quando a gente participa de uma corrida, por exemplo? Como que os diferentes sistemas orgânicos interagem para manter o equilíbrio em uma situação de estresse? Neste curso sobre fisiologia humana, encontram-se essas e outras respostas que lhe ajudarão no entendimento de mecanismos de funcionamento e de controle do corpo humano. A partir de agora, limpe a sua mente de todos os processos e conhecimentos que você já teve e embarque conosco nesta jornada de conhecimento. Vamos começar o nosso curso Fisiologia Humana Básica. A primeira coisa que nós devemos nos perguntar é: o que é realmente fisiologia? A fisiologia humana é uma das grandes áreas das ciências biológicas. É uma ciência antiga, complexa e que integra conhecimentos de anatomia, química, física, na compreensão do funcionamento do organismo nos limites da homeostase. Ok, você deve estar se perguntando, mas o que é realmente homeostase? Em breve você vai descobrir no decorrer desse curso. Uma das coisas que devem ficar muito claras aqui no nosso curso é que o conhecimento da fisiologia é essencial para os estudantes de graduação nos cursos da área da saúde. É indispensável para a compreensão e análise dos problemas científicos, clínicos e biomédicos que as diferentes profissões exigem. Então, preste muita atenção nesse curso e aproveite cada segundo que ele irá lhe proporcionar de conhecimento. A fisiologia é o estudo de fatores químicos e físicos responsáveis pela origem, desenvolvimento e progressão da vida. Para que você possa ter uma ideia, o corpo humano possui 11 sistemas funcionais regulados de maneira extremamente dinâmica por meio de reações complexas que envolvem essas relações físico-químicas, mas sempre permitindo o perfeito funcionamento dos processos celulares. Cabe a essa matéria, a fisiologia humana, estudar essas reações em níveis de diferentes organizações, como a célula, dos segmentos corporais, dos órgãos isolados ou de um sistema completo, como é o nosso corpo. Dentro dessa expectativa toda, para que a gente possa melhorar a compreensão, o organismo, na manutenção dessa homeostase, ele se faz valer de entender certos mecanismos de regulação dos processos fisiológicos do corpo humano. Por exemplo, quando nós iniciamos um exercício físico, certas reações agudas e adaptações processam-se imediatamente ao fim de suprir a maior demanda energética imposta ao organismo devido a esse exercício físico, e essas adaptações podem variar conforme o tipo, a duração, a intensidade do exercício, mas geralmente o aumento da frequência cardíaca é um dos primeiros a serem notados nessas alterações fisiológicas. Esse aumento da frequência cardíaca acontece inicialmente pela diminuição de uma coisa que chamamos de tônus vagal, e depois pelo aumento da atividade simpática. Além disso, conforme a intensidade ou a duração do exercício aumenta,
nós podemos observar proporcionalmente o aumento da ventilação pulmonar e também da sudorese. Esses mecanismos de hiperventilação e suor, eles visam aumentar o aporte de oxigênio, mantendo os níveis de pH e de temperatura interna de maneiras seguras. Se o exercício realizado tiver um componente isométrico considerável, como é o caso do treinamento de força, causando uma obstrução mecânica do fluxo sanguíneo, isso pode aumentar a resistência vascular periférica, o que aumenta a pressão arterial sistólica e, por fim, o duplo produto. Vejam que todas as reações elas estão interligadas. Todos os processos fisiológicos eles acontecem muitas vezes em uma sequência lógica de readequação dos processos homeostáticos. Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre a etiologia, a origem da palavra fisiologia. A fisiologia ela vem de duas palavras gregas, physis e logos, ou seja, conhecimento da natureza. Três grandes nomes da fisiologia nós estamos trazendo nesse curso: Aristóteles, Andreas Vesalius e Claude Bernard. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Aristóteles, ele foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, o Grande. Suas anotações trazem diversos assuntos, como a física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, anotações sobre o governo, sobre ética, sobre biologia e zoologia, claro. Juntamente com Platão e Sócrates, que foi professor de Platão, Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Em 343 a.C., ele se torna o tutor de Alexandre da Macedônia, que na época tinha 13 anos de idade e que seria o mais célebre conquistador do mundo antigo. Em 1335, Alexandre então assumiu o trono e Aristóteles volta para Atenas, onde funda sua escola chamada Liceu. Depois nós temos Vesalius, um grande investigador anatomofisiológico da sua época. Entrou para o mundo acadêmico com a ideia de estudar medicina. Só que as aulas de anatomia eram pouco aproveitadas por eles porque os professores e os ajudantes dos professores não tinham grande conhecimento sobre a anatomia para repassar. Desanimado com isso, Andreas volta para sua cidade natal, Louvain, onde em uma história um pouquinho horripilante ou estranha, ele encontra um cadáver de um ladrão pendurado na forca. Pássaros e animais já tinham comido parte de toda a carne desse sujeito e deixaram os ossos do esqueleto humano visíveis. Com se deparar com essa situação, Vesalius então pega esse corpo, desmembra com o intuito de estudar a anatomia óssea, até que soubesse de olhos fechados quais eram todos os ossos que pertenciam àquele cadáver. Assim, baseado nesta história um tanto quanto macabra, ele cria uma grande obra-prima ilustrada, chamada The Humani Corporis Fabrica, a estrutura do corpo humano, de 1543, e é até hoje considerada por muitos uma das maiores contribuições isoladas para a medicina de todos os tempos, e que marca o início da anatomia e da fisiologia moderna. Não poderia falar de fisiologia sem falar sobre Claude Bernard. Aluno do grande experimentalista François Megelier, Bernard publicou em 1865 o livro chamado Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, em que lançou as bases metodológicas para a nova fisiologia experimental. Foi por meio de experimentos rigorosamente controlados que Bernard realizou descobertas fundamentais, como o efeito do veneno curare, a participação do pâncreas na digestão e também a função glicogênica do fígado, entre outras descobertas que ele fez. Além dessas descobertas experimentais, Bernard formulou uma ideia que iria juntar de maneira definitiva a fisiologia moderna: a teoria do meio interno. O meio interno se faz referência ao fluido que a gente encontra entre as células,
também chamado de líquido intersticial. Pois é, a fisiologia poderia, dessa forma, ser entendida como um conjunto de operações realizadas pelo organismo a fim de manutenção do equilíbrio do meio interno. É isso que nós chamamos de homeostasia. Esse equilíbrio ou faixa de equilíbrio do meio interno foi batizado com o nome de homeostasia. Mas o que nos torna um ser vivo? O que nos diferencia ou nos faz termos essas realizações e ações do cotidiano e também as reações fisiológicas? Bom, sensações como fome, frio, medo, raiva e diversas outras são processos em que o nosso próprio corpo realiza, motivando por determinadas situações de estímulos. Esses estímulos geram reações fisiológicas, fazendo uma ligação entre o meio externo do nosso organismo, o nosso ambiente, com o nosso meio fisiológico. Vamos dar uma olhada um pouquinho a respeito da organização estrutural do corpo humano. A gente tem que entender que em dimensões menores nós somos formados por átomos, até chegarmos numa pessoa inteira, num sujeito, um corpo funcionante. Dentro dessa expectativa toda, os níveis de organização estrutural do ser humano podem ser divididos em químico, celular, tecidual, orgânico, sistêmico e do organismo, o corpo como um todo. O primeiro nível, o nível químico, é um sistema básico. Sendo comparado com as letras do alfabeto, nós poderíamos dizer que ele faz o início de todo um grande livro. Nesse nível químico, se inclui os átomos, os menores componentes de um elemento químico, e também as moléculas, onde 2 ou mais átomos são ligados entre si. Exemplos simples de átomos a gente pode citar como carbono, hidrogênio, oxigênio e outras unidades que você conhece. Em nível celular, as moléculas se combinam e formam as células, as unidades funcionais e estruturais básicas de um organismo. Assim como os átomos são as letras, as células seriam as palavras, constituindo uma linguagem que faz sentido, formando as menores unidades vivas do corpo humano. Os tecidos são grupos de células mais o material que está em volta delas, que atuam em conjunto para executar uma função específica. No corpo humano existem somente 4 tipos de diferentes tecidos: o tecido epitelial, conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Esses tecidos são considerados como a frase dentro da nossa analogia entre palavras, letras e agora as frases. A união das palavras formam essas frases. Então, o nosso processo desses tecidos é composto por um conjunto de palavras, que são as células, as quais são compostas por letras, que são os átomos, e formando uma harmonia entre si. Em nível orgânico, os diferentes tecidos se unem formando as frases de um capítulo. Essa união é que origina os nossos órgãos, estruturas compostas de 2 ou mais tipos de tecidos diferentes, que desempenham funções específicas, como por exemplo, o estômago, a pele, o coração, o fígado, o encéfalo e outros tantos órgãos que conhecemos. Já o nível sistêmico, ou seja, o sistema, consiste em órgãos relacionados que possuem uma função comum, como um capítulo de livro. Um exemplo fácil e muito tranquilo de se entender é o nosso sistema digestório, onde a função principal de seus componentes é digerir e absorver os alimentos. Entretanto, muitas vezes determinados órgãos podem fazer parte de mais de um sistema, como é o caso do pâncreas, que faz parte tanto do sistema digestório como do sistema endócrino. Por último, o nível orgânico. O organismo em qualquer ser vivo pode ser comparado então a um livro, pela nossa analogia, nossa brincadeira que nós fizemos até agora. Todas as partes do corpo atuam em conjunto e em perfeita harmonia, formando um organismo completo. Se nós pudéssemos resumir então essa nossa analogia, nosso exemplo, o nosso corpo seria um livro formado por letras, palavras, frases, parágrafos, capítulos e um livro completo, com sentido,
organização e contando uma história magnífica. Mas e a estrutura e composição celular? Nós estamos vendo agora a nossa unidade básica que nos mantém vivo, as células, que realizam funções e reações importantíssimas para o equilíbrio da vida, como por exemplo a produção de energia, o metabolismo de nutrientes, a síntese de proteínas, a produção de hormônios e infinitas outras propriedades. Essa imagem ela mostra uma célula típica de nosso corpo com organelas e membrana. A célula, para vocês terem uma ideia, é constituída principalmente por água, aproximadamente de 70% a 85%, exceto as células de gordura, que apresentam bem menos água por serem hidrofóbicas. Seguindo essa ideia de quantidade, a segunda substância mais encontrada na célula são as proteínas, sendo normalmente essas células constituídas de 10 a 20% da sua massa total de proteínas. Essas proteínas elas podem ser divididas em proteínas estruturais, que formam estruturas e organelas, e as proteínas funcionais, que são as nossas enzimas, como um exemplo. Então essa estrutura toda da nossa célula típica, ela possui organelas internas, que estão presentes no seu citoplasma e no sistema nuclear. O citoplasma celular contém diversas partículas dispersas, minúsculas e grandes, além das suas organelas, como já foi falado. A parte líquida e transparente dessa célula, ela é chamada de citosol, onde contém principalmente as proteínas dissolvidas, eletrólitos e glicose. Se nós pudéssemos fazer uma análise a respeito de íons, a célula possui em sua composição moléculas indispensáveis para as diversas reações celulares. Os mais importantes e mais encontrados são os íons potássio, magnésio, fosfato, sulfato e bicarbonato. Em menor quantidade, nós temos o sódio, o cloreto e o cálcio. Esses íons são compostos inorgânicos e possuem reações tanto para operações de mecanismo até para a regulação desses mecanismos. Um exemplo são os íons presentes na membrana celular, os quais são necessários para a transmissão de impulsos eletroquímicos nos neurônios e fibras musculares, por exemplo. Aqui nós estamos vendo a estrutura de uma membrana celular, mostrando que ela é composta principalmente pela bicamada lipídica de moléculas de fosfolipídios, com um grande número de moléculas proteicas que se projetam além da membrana, para o lado aquoso. O que significa isso? Essas porções proteicas ficam para o lado onde contém mais água. Essas estruturas permitem também a ligação de carboidratos ligados a moléculas de proteína no exterior da membrana. Essas moléculas proteicas adicionais encontradas no meio intracelular são importantes para diversos processos, como transportes. Essa estrutura é fina, flexível e extremamente elástica. Essa camada bilipídica permite que a membrana celular impeça a entrada de água, sendo que as suas extremidades, as cabeças, são hidrofílicas, solúveis em água, mas as suas extremidades internas são hidrofóbicas. E isso faz com que elas controlem melhor a passagem das substâncias. Essas estruturas que nós estamos vendo aqui são proteínas transmembrana. Elas funcionam como canais. Notem aqui o sódio usando um desses canais para permear a membrana. E notem aqui o potássio também usando um canal para sair do lado citosólico para o extracelular. Esses canais eles funcionam como se fossem portas. A membrana celular ela pode ser comparada a uma parede, então essa parede ela apresenta portas para entrada e saída de substâncias essenciais para os processos fisiológicos. Além de essa entrada possuir uma escolha seletiva, os hormônios se ligam em receptores também específicos e em outras determinadas moléculas para realizar os processos de sinalização. Algumas coisas a gente tem que deixar muito claro. Para que a célula possa viver, crescer e se reproduzir, ela precisa obter nutrientes.
e outras substâncias que estão no líquido ao seu redor, no líquido extracelular. A maioria dessas substâncias ela passa através da membrana celular por difusão e transporte ativo, como a gente vai ver no próximo slide. Porém, determinadas substâncias, principalmente de grande peso molecular, só conseguem entrar na célula por meio de um transporte especializado da membrana, chamado de endocitose. As principais formas de endocitose são conhecidas como pinocitose e como fagocitose. A pinocitose significa a ingestão de minúsculas partículas que formam uma vesícula, contendo líquido extracelular e por componentes em formato de pedaços. Já a fagocitose significa a ingestão de grandes partículas, tais como bactérias, células totais ou parte de tecidos que estão em degeneração. Além disso, no processo de fagocitose, existe a participação de outra estrutura, conhecida como lisossomos, os quais se ligam às vesículas e lançam no interior dessas vesículas substâncias chamadas de hidrolases ácidas. Essas hidrolases fazem com que essa vesícula se torne extremamente digestiva, hidrolisando proteínas, carboidratos, lipídios e outras substâncias que se encontram nessa vesícula. Os produtos finais dessa digestão são expelidos, são excretados e em pequenas moléculas de aminoácidos, glicose e fosfatos e são utilizados pela célula. Aqui nós estamos vendo o transporte passivo, que ocorre sempre a favor de um gradiente sem o gasto de energia. Então, transporte passivo ele pode ser dividido em difusão simples e difusão facilitada. Já o transporte ativo ele vai precisar do consumo de energia. Nesse processo, as substâncias são transportadas igualando as concentrações dos dois lados, mas também podem ocorrer no local de menor quantidade para uma maior concentração dessa substância, ou seja, contra o gradiente de concentração. No transporte ativo, nós usamos moléculas de ATP para ativar essas proteínas transportadoras que farão o transporte das substâncias. Aqui nós estamos vendo o núcleo. Essa é a estrutura principal da célula, a qual é o centro de controle de todas as reações que acontecem. Resumidamente, o núcleo contém grande quantidade de DNA, os quais são chamados de genes. Os genes são os que determinam as características das proteínas celulares, incluindo as proteínas estruturais, como também as enzimas intracelulares, que controlam as atividades citoplasmáticas e nucleares. Além disso, os genes também realizam o controle e a promoção para a reprodução da própria célula, pela duplicação celular. Essa nossa outra imagem mostra as mitocôndrias, que são chamadas de casa de força da célula. Sem elas, as células seriam incapazes de sobreviver, porque não teriam energia suficiente dos nutrientes e essencialmente todas as funções celulares seriam prejudicadas. As mitocôndrias fazem parte de toda a área citosólica celular, elas estão em quase todas as células. A sua quantidade ela pode variar de um total de dezenas até milhares de mitocôndrias, dependendo da quantidade de energia necessária para a célula exercer suas funções. Aqui nós estamos vendo, nessa outra imagem, uma típica mitocôndria que podemos visualizar as suas estruturas principais. Além disso, dentro dessa mitocôndria, nós temos enzimas primordiais para o mecanismo de fosforilação oxidativa. A reação que tem função principal produzir ATP, adenosina trifosfato. Então aqui nós podemos ver a mitocôndria na matriz mitocondrial, membrana interna, membrana externa e o espaço intramembrana. Os ribossomos, outra estrutura, são partículas granulares, minúsculas, mas que desempenham um papel fundamental para a nossa sobrevivência.
e outras funções fisiológicas. São compostos pela mistura de RNA e de proteínas e funcionam na síntese de novas moléculas de proteínas na nossa célula. Muito importante para a manutenção da sobrevivência celular. Aqui uma varredura, uma microscopia de varredura, onde nós podemos ver os ribossomos. Aqui o retículo endoplasmático, o ergostoplasma. É uma organela exclusiva de células eucariontes, formada a partir da invaginação de membrana plasmática e é constituído por uma das paredes dos túbulos e também vesículas achatados e interconectados, que comunicam-se com o invólucro nuclear, conhecido como carioteca. O retículo endoplasmático possui estruturas vesiculares tubulares, também achatadas. Os túbulos e vesículas se interconectam entre si. As paredes do retículo endoplasmático podem ser compostas também pela dupla camada lipídica, com grande quantidade de proteína, sendo muito parecida com as membranas celulares. Dentro nessa estrutura estão ancoradas em sua superfície também moléculas de ribossomo. Dentro do processo de renovação e envelhecimento celular, possuímos diversas tentativas de explicação do como funciona o envelhecimento. Para que nós possamos ter uma ideia, nós possuímos trilhões de células. Pode-se calcular que em torno de 100 trilhões. Isso são pelo menos 10 vezes mais do que estrelas que existem na Via Láctea. A célula é um organismo vivo e é constituído por aproximadamente 50 mil proteínas diferentes, formando uma maquinária quase perfeita. Como já foi falado anteriormente, juntas as células, elas formam estruturas enormes, como por exemplo os nossos órgãos e tecidos. Você tem que entender que não é nada sem as células. Basicamente você é constituído por células. Veja que se você doar um órgão para outra pessoa, quer dizer, parte das suas células irão viver em outra pessoa, caso o corpo não rejeite essas células. Entre 1 a 3 milhões de células morrem por segundo no seu organismo. Isso mostra que desde o começo desse curso, bilhões de células já foram mortas por um processo chamado apoptose. Para que você tenha uma noção de renovação celular, em 7 anos, a maioria das suas células sofrem substituição pelo menos uma vez. Sempre que as suas células se renovam, suas características também mudam, morrendo um pouco de você a cada dia. Se você chegar à fase idosa, você passará por um ciclo de 1 milhão de bilhão de células sendo trocadas em todo o processo de vida. Isso pode muitas vezes ocasionar um crescimento anormal de células. Essas células, que são conhecidas como câncer, elas não aceitam morrer. Elas cancelam o contrato biológico e basicamente se tornam quase que imortais, dominando órgãos, afetando o funcionamento fisiológico de um organismo, levando muitas vezes à morte. Mas uma das expectativas mais promissoras da ciência é a produção de novos órgãos a partir de células-tronco. Este é um exemplo de um rim que foi feito a partir de células-tronco, que está pronto para ser transplantado. Isso vai facilitar muito a aceitação do corpo pelo novo órgão, diminuindo as chances de rejeição. Atualmente, essa área de células-tronco é um campo de pesquisa de estudo muito avançado e, sem dúvida nenhuma, irá trazer ótimos resultados em médio e longo prazo. Falar de fisiologia e não falar de genética fica um pouco estranho. Um grande número de doenças são herdadas da nossa rede familiar, juntamente pela transmissão genética e a herança cromossômica. O princípio da genética ele se dá na pré-história, aproximadamente entre 14 a 5 mil anos atrás, quando as pessoas começaram a domesticar animais e também as plantas. Os homens notaram que ao fazer o cruzamento de animais, eles tinham algum benefício, porque eles conseguiam minimizar os efeitos de danos genéticos. Isso também funciona para a raça humana.
O fato de termos filhos promove um melhoramento genético. É uma seleção natural, onde os mais aptos se adaptam melhor frente às dificuldades e conseguem evoluir, permanecendo e passando suas respectivas genéticas melhoradas. Toda a nossa célula possui um núcleo e dentro dele os genes. São eles que controlam a hereditariedade dos nossos pais, que são passadas para os filhos. Entretanto, muitas pessoas se esquecem que esses mesmos genes controlam todo o mecanismo funcional celular, de todo o nosso corpo, nosso organismo. Essa figura mostra de maneira geral o controle genético. Cada gene, o DNA, controla automaticamente a formação de outro ácido nucleico e ácido ribonucleico. Esse RNA, disseminado na célula, controla a formação de proteínas específicas pelo RNA mensageiro que vai até o ribossomo. E essa formação de proteínas, tanto de estrutura celular como de enzimas, é referido como expressão de um determinado gene e que faz toda a diferença para os processos fisiológicos. Existem diversas síndromes genéticas, erros genéticos na transcrição ou na duplicação cromossômica, que podem levar a alguns problemas, como é o exemplo das mais conhecidas, gigantismo, nanismo, síndrome de Down, como é demonstrado na figura aqui ao lado. Para que a gente possa verificar isso, atualmente existe um avanço muito grande da medicina, de pesquisas científicas, e hoje é possível realizar um exame conhecido como mapeamento genético, ou também mapeamento cromossômico. Esse exame, basicamente, ele consegue prever uma possível doença hereditária passada de sua herança genética através dos pais para os filhos. Infelizmente, ainda é muito caro fazer isso. Um exame desses custa entre 6 a 12 mil reais. Pois é, a fisiologia ela possui uma grande área de estudo. É uma matéria indispensável na área da saúde biológica. Para que nós possamos analisar, aqui nós temos a fisiologia servindo diversas outras áreas. E ela é basicamente composta por questões de homeostase, desequilíbrio, aonde o desequilíbrio extremo leva à doença. Quando nós falamos do corpo humano, estamos falando, obviamente, de equilíbrio. Todas as funções e reações, os processos fisiológicos, precisam estar equilibrados, em homeostase. Um desequilíbrio nesse sistema pode levar à doença, como exemplo, o desequilíbrio hormonal, imunológico ou até mesmo a tão temida depressão, onde a qual é ocasionada por uma baixa dos níveis de neurotransmissores. Uma outra coisa muito importante em fisiologia é que para compensar esses desbalanços homeostáticos, nosso corpo possui um mecanismo de regulação. Esse mecanismo é conhecido como feedback. Ele responde a sinais e mantém o equilíbrio constante do nosso organismo. O feedback ele pode ser facilmente entendido quando se faz uma analogia com uma caixa d'água. Sim, dessa forma bem simplista, mas de fácil entendimento, nós vamos perceber como é tranquilo entender o feedback. Quando a caixa está cheia, a boia ela vai sinalizar uma alta concentração de água, o que bloqueia o fluxo de água porque já não é mais necessário encher a caixa. Quando a caixa fica vazia, a boia sinaliza o contrário, que tem pouca água e ela precisa novamente ser aberta para que possa encher a caixa d'água com água. O mesmo acontece com o nosso corpo, sempre buscando o equilíbrio entre mecanismos fascinantes para manter a sobrevivência das células. O feedback ele pode ser caracterizado pela ação negativa e positiva. Esses dois processos eles agem constantemente em nosso corpo o tempo todo, a cada segundo. Entretanto, existe o feedback negativo, de forma exógena, que facilita o nosso entendimento. Nós vamos colocar a ideia de uma torneira. Imagine uma torneira. Se a caixa d'água estivesse cheia, a boia iria sinalizar para cortar o fluxo de água, pois a concentração estaria alta. Se não fechássemos a torneira, que é o mecanismo exógeno, a concentração vai exceder e o fluxo de água que era provindo do encanamento pela boia não será mais necessário.
Isso acontece muito com o corpo humano quando você utiliza, por exemplo, medicamentos derivados de hormônios. Estes mecanismos, pelo consumo de medicamentos vindos exogenamente, bloqueiam a sua própria produção endógena de hormônios porque o organismo nota que não é mais necessário fazer a produção dessa substância no organismo. Essa imagem nos mostra isso, onde o hipotálamo produz substâncias que vão sinalizar o cessamento da própria produção. Se eu faço o consumo dessa substância de maneira exógena, por meio de injeção ou comprimidos, o meu hipotálamo e a minha hipófise não precisam mais produzir hormônios e eu tenho uma queda desse eixo de produção. Além disso, nós temos também o feedback positivo. O feedback positivo, ele acontece quando o estímulo é constantemente ativado. Um exemplo prático é o mecanismo para o parto. Conforme o estímulo de dilatação na cérvix pelo bebê, os impulsos nervosos são encaminhados para o cérebro, os quais estimulam a produção e liberação de um hormônio, chamado ocitocina. Esse hormônio ele atua na musculatura lisa e aumenta a concentração e a dilatação dessa região pélvica. Os estímulos eles formam um ciclo vicioso, que aumentam a dilatação e a contração uterina até que seja possível o nascimento da criança. Outro exemplo prático é o amadurecimento do ovócito, realizando o crescimento para uma possível gravidez. É dentro dessa expectativa de feedback positivo. As características de organização, então, podem passar por metabolismo, responsividade, movimento, crescimento, diferenciação e reprodução. Em nível de organismo, o ser humano possui processos básicos de vida, o que diferenciam eles um pouco de outros seres vivos. O metabolismo, por exemplo, é a soma de todos os processos químicos que ocorrem no corpo. É o equilíbrio entre catabolismo e anabolismo de substâncias, essas substâncias muitas vezes químicas, como por exemplo o anabolismo muscular. A responsividade resume-se à capacidade do corpo de detectar e responder às alterações realizadas por algum estímulo. Por exemplo, uma diminuição da temperatura corporal. Esse processo vai expressar uma alteração no ambiente interno, dentro do corpo, e vai, por exemplo, gerar alguma adaptação. Outro exemplo é virar a cabeça buscando uma pessoa que lhe chamou, como uma resposta de um ambiente externo. Isso pode ser caracterizado também pela propriedade de responder a um estímulo para a contração muscular, repassando um sinal neural para um estímulo motor no tecido muscular. O movimento, incluindo não somente os movimentos anatômicos das articulações e membros, mas também dos órgãos individuais, células isoladas e até mesmo estruturas celulares. Como, por exemplo, a ação coordenada de diversos músculos para o movimento da caminhada ou contração da vesícula biliar após uma refeição rica em gordura. O crescimento é o aumento das dimensões corporais resultantes do aumento no tamanho e no número de células. A diferenciação se faz referência ao desenvolvimento de estrutura de uma célula a partir de um estado não especializado para um estado especializado, como é o exemplo das células a partir de um único tipo, tronco de medula óssea, por exemplo, que podem se transformar em leucócitos, eritrócitos, entre outras. Outro exemplo é o processo de fertilização, onde um ovo fertilizado se desenvolve no embrião e em seguida formando um feto, um recém-nascido, uma criança e um adulto. Por último, o sexto, a reprodução. Não somente pela capacidade de reprodução, mas pelos novos indivíduos, mas também para a formação de novas células, como crescimento, reparo e substituição tecidual. Pois é, existem diversas funções vitais. Todas essas características vêm se alterando com a passagem dos anos e também com as mudanças de hábito. Antigamente, a busca pela comida, por sobrevivência, requeria um grande consumo calórico para suprir as demandas energéticas. Ao passar do tempo, a comida ficou muito mais prática de se encontrar e de se comprar, de fácil acesso e também um meio de sobrevivência muito mais seguro e cômodo. Essas adaptações fisiológicas e morfológicas dos seres vivos são muito importantes para que nós possamos sobreviver. Mas os seres vivos eles possuem essas adaptações que lhe permitem passar esses processos vitais de maneira mais fácil. Por exemplo, aqui na nossa imagem, o bicho-pau
possui uma excelente camuflagem, que faz com que ele se proteja de predadores no seu habitat, que é um tanto hostil. Já o urso, ele possui uma grande quantidade de tecido adiposo marrom. Esse tecido é um tecido especial que proporciona uma grande produção e também de estoque de energia. Quando esse urso hiberna, aumenta grandemente o consumo energético para que possa estocar um alto percentual de gordura, o que lhe proporciona um maior tempo de substratos enquanto ele estiver hibernando. Já o ser humano não é diferente. Lembra onde nós citamos a época das cavernas? O principal sinal de evolução se chama lipogênese, a capacidade de produzir e armazenar energia no estado do tecido adiposo. Nós temos diversos sistemas: cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, endócrino, excretor urinário, esquelético, muscular, imunológico e linfático. Tudo está ligado. São os sistemas que, ao interagirem juntos, formam um complexo e magnífico corpo humano. Nos próximos módulos, 11 para sermos mais específicos, nós vamos trabalhar essa maquinária fantástica chamada corpo humano e as suas reações, conhecidas como reações fisiológicas. Convido vocês agora para um cafezinho. Vamos tomar um café, dar uma espreguiçada e voltamos em breve para o nosso próximo módulo, o módulo 2. Te vejo no próximo vídeo. Abraço!